Olá, querido amigo, tudo bem com você? Que bom vê-los novamente por aqui para iniciarmos mais um estudo do livro do Apocalipse. Então, sejam bem-vindos. Eu sou o Gledson Salviano e iremos aqui nos aprofundar na revelação de Deus para nós através do livro sagrado. E iremos estudar hoje o capítulo 5 do livro do Apocalipse. Iremos ver aqui sobre o trono de Deus e também sobre o livro selado. Então, queridos amigos, já pega aí a tua Bíblia, tá com sua Bíblia aí já? Então, pega a tua Bíblia, já abre aí no livro do Apocalipse e vamos estudar esse livro fantástico e tem a falar muitas coisas para nós. Então, se você quer ouvir a voz de Deus, tenho certeza que Deus vai falar contigo nessa noite. Muito obrigado por sua presença. Se você quiser deixar um pedido especial, se você quiser comentar também nas nossas transmissões, pode ficar à vontade, sejam bem-vindos. Eu quero aqui agradecer a você que está acompanhando através da live e também a pessoa que daqui a alguns dias ou uma semana, um mês vai estar entrando e conectando através desse vídeo. Muito obrigado por sua presença aqui. Muito obrigado pelas pessoas que estão compartilhando o link no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Nós estamos aqui compartilhando a palavra de Deus. O YouTube, né, ele nos pede para que possamos compartilhar para termos mais visualizações, que sozinhos a gente não vai para lugar nenhum. Então é com a ajuda um do outro que vamos anunciar a mensagem de Deus, a revelação, o Apocalipse. Então, queridos amigos, pega a tua Bíblia e vamos então começar o nosso estudo da palavra de Deus do livro do Apocalipse. Lembrando, né, ontem estudamos sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? Vemos que as 7 igrejas que tinha mencionado lá era a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Filadélfia, de Tiatira, de Sardes, também a de Laodiceia. Estou esquecendo alguma? Me ajuda aí, se eu esqueci alguma, deixa eu aqui só lembrar. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Vemos ali que teve o acontecimento em cada período da igreja e nós estamos vivendo hoje no tempo de Laodiceia. Queridos amigos, e vemos que no final do texto, no texto, em Apocalipse 3:20, tem a solução, a porta. Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Então hoje iremos ver também uma nova porta se abrir e veremos hoje em Apocalipse capítulo 4. Então, se você chegou agora, se você já está com sua Bíblia, eu convido a você nesse exato momento a fechar seus olhos e falar com Deus. Vamos orar? Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por estar aqui conosco, com o teu Santo Espírito e os teus santos anjos. Eu aqui da minha casa e o meu irmão da casa dele, nesse exato momento, está pedindo a tua presença para o compreendimento da tua palavra, Senhor. Que a tua voz venha falar ao nosso coração, que possamos aprender também e que possamos compartilhar também tudo o que estudamos aqui. Senhor Deus, vem estar conosco, é isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Hoje iremos falar novamente aqui sobre o trono de Deus, que está sendo revelado em Apocalipse capítulo 4. E também iremos falar sobre o livro selado. A palavra trono, queridos amigos, ocorre 62 vezes no Novo Testamento. Destas, 47 aparecem no livro do Apocalipse. E no capítulo 4, onde iremos estudar hoje, temos 14 ocorrências, ou seja, o trono é uma palavra-chave nesse capítulo. Esse é o trono de Deus e suas várias referências servem para nos lembrar que existe um trono exaltado acima de todos os outros tronos, de onde Deus governa esse planeta, conduzindo sua história para um final feliz para todos os que aceitam seus planos. O cenário da visão do capítulo 4, que iremos estudar, e o capítulo 5 de Apocalipse, é o próprio santuário celestial, onde se encontra o trono de Deus e Cristo, que está ministrando ali em favor dos seus filhos. Então, iremos sair de uma porta no capítulo 3, que lemos lá no capítulo 3, verso 20, que fala, né? Vamos ler novamente. Capítulo 3, verso 20, fala assim. Fala. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então, vemos aqui a primeira porta. Agora iremos para a outra porta no capítulo 4, no verso 1, que fala assim.
Então pega a tua Bíblia em Apocalipse capítulo 4, verso 1, que fala: Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E que porta é esta? Que porta é essa que está falando? Lembra do santuário terrestre? Então era um tipo do santuário só que celestial, como está descrito em Hebreus capítulo 8, verso 5. E João, ele contemplou ali uma porta aberta no céu. Não aberta para o céu, isto é, era uma porta no santuário celestial. Depois de contemplar a porta, João ouve a mesma voz de trombeta que havia ouvido na visão do Cristo ressurreto. Em Apocalipse capítulo 1, verso 10, no primeiro estudo que ouvimos, né, uma voz que falava por trás dele. Então Jesus inicia aqui as revelações a João, fazendo-lhe um convite para entrar por essa porta. Então Jesus mostra a João o que aconteceria depois dessas coisas. Certamente uma alusão aos eventos que teriam lugar na história, como os períodos das 7 igrejas dos capítulos anteriores que nós estudamos. Então veremos aqui algo muito extraordinário. Mas além de uma porta aberta no céu, o que mais João viu? O que mais João viu? Olha só o verso 2 e 3 do capítulo 4 que fala assim: Imediatamente eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Verso 3. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Querido, João, no começo ali, na primeira visão, na primeira revelação, ele havia descrito a Jesus em termos humanos, de acordo com o que ele viu, em Apocalipse capítulo 1, verso 13 e 16. Já no capítulo 4, ele não diz quem estava sentado no trono. Havia uma presença e por causa de seu caráter divino e os muitos brilhos que tinha ali ao seu redor, tornaram-se difícil para o profeta descrever a divindade em termos humanos, né? Em comparação humanas. Outros textos que indicam que aquele que está sentado no trono de Deus, o Pai, está em Apocalipse capítulo 4, verso 10 e 11, que fala assim, ó. Verso 10 e 11, um pouquinho para frente, fala assim, ó. Os 24 anciãos prostar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Você viu aí? Então vemos aqui a presença de Deus. Mas temos também um texto no Antigo Testamento, em Ezequiel. Volta um pouquinho aí a tua Bíblia. Em Ezequiel, capítulo 1, verso 26 e 28, que fala também sobre o trono de Deus. Volta um pouquinho aí. Ezequiel, capítulo 1, verso 26 e 28. Na minha tradução fala assim: Por cima do firmamento que estava sobre a sua cabeça, havia algo semelhante a um trono, como uma safira. Sobre esta espécie de trono estava sentada uma figura semelhante a um homem. Verso 27. Via como um metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, e desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Estava a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Olha só, que comparação, né? Parece textos semelhantes aqui, né? O texto de Ezequiel e o texto de Apocalipse, capítulo 4, verso 2 em diante. Então, queridos amigos, vemos aqui a presença de Deus. Contudo ali, queridos amigos,
Deus e Jesus estão, né? Eles estão iminentemente unidos. Então, algumas vezes João ali, ele os vê partilhando do mesmo trono. Na visão, ele vê Deus e Jesus partilhando do mesmo trono. O arco-íris ali que estava representado é semelhante à esmeralda. O verde visto dessa pedra expressa ali, expressa a misericórdia de Deus. E ao redor do trono, o arco-íris é um belo símbolo de esperança. Quando apareceu pela primeira vez, o arco-íris foi um sinal do eterno concerto de paz da parte de Deus. Mas não pode haver arco-íris, né, queridos amigos, quando não tem a luz solar e quando não tem as gotas de águas. Assim, o arco-íris ali foi formado ali pela misericórdia e justiça divina, que se encontram em sua mistura. O querido salmista, né, o salmista em Salmos 85, verso 10, fala assim, olha só que interessante. Salmos 85, verso 10. Fala assim, ó. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Então vemos ali a união da presença de Deus, e aquilo movia a visão para João. Mas olha só o que está escrito no verso 4. Fala assim, ó, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados, deixa eu ver, assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Queridos, os 24 anciãos são mencionados 12 vezes no Apocalipse. Eles se vestem de branco, como sacerdote no templo de Israel, um símbolo da justiça dos santos. O fato de usarem coroas também de ouro indica que eles foram vitoriosos sobre o pecado, igual está escrito em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 8. Então vemos ali a representação. Mas olha só o verso 5. O verso 5 fala assim, ó. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardentes 7 tochas de fogos, que são os 7 Espíritos de Deus. Então ali no santuário terrestre, né, quando você volta para o santuário terrestre, havia ali candelabros com 7 lâmpadas, as quais deviam estar sempre acesas, como está descrito em Êxodo, capítulo 25, verso 31 em diante. Sendo o número 7 uma figura de totalidade e perfeição. Então, nesse contexto aqui, que se refere ao Espírito de Deus em sua plenitude. Assim, a visão revela a presença da Trindade que está ali juntas, né, capturada, desde do modo semelhante ao capítulo que estudamos, né, o capítulo 1. Mas vamos ver mais um verso, do verso 6 a 8. Vamos ver o que está escrito no verso 6 a 8. Fala assim, ó. Adiante do trono, um como de mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono, e à volta do trono, 4 seres viventes. 4 seres viventes. Olha só que interessante. Cheios de olhos por diante e por detrás. Verso 7. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho. O terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Verso 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estava cheio de olhos, e ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era e que há de vir. Então, queridos amigos, João, ele não foi o primeiro profeta que contemplou esta visão, esses seres viventes. O profeta Ezequiel, ele também teve esta mesma visão, essa visão similar, muito antes de João. Vemos lá no seu livro, né, relatado em Ezequiel, capítulo 1, verso 4 em diante, vemos ali que ele vê esses anjos, né?
que possuem as asas, essas 6 asas. Enquanto que os querubins ali, né, eles possuíam 4 asas. Então vemos essa relatar novamente em Ezequiel. Mas olha o verso 9 e 11, para a gente entender, a gente adiantar, sermos objetivo, fala assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelo século do século e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Meus amigos, nesta cena litúrgica aqui, nessa liturgia, todo o céu se unem num espírito de louvor e ações de graça. A ênfase desse canto está no fato de Deus ser o criador de todas as coisas. E por isso ele é o único de ser digno de receber toda a glória, honra e o poder. Em qualquer lugar na Bíblia, quando se faz referência a Deus, direto a Deus, a reverência e a adoração acima dos deuses pagãos. Então, enumeram-se as palavras do seu poder, de seu poder, o poder de Deus, da criação, de ser criador. Mas vamos para o verso 1 do capítulo 5. Vamos falar agora sobre o livro selado. Vemos Deus no trono, conduzindo os anciãos e todos louvando o nome de Deus, dando honra e glórias e louvor a Deus Todo-Poderoso. Mas agora vemos aqui um livro selado, com 7 selos. Olha só o que fala no verso 1, João falando: vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Queridos, os selos eram ali usados na antiguidade para autenticar e dar validade aos documentos, né? Vamos, como está escrito em 1 Reis, capítulo 21, 8. Neemias também fala. E também para selar, fechar. Os selos também eram usados para fechar aquele documento. Fechar aí o conteúdo que estava ali, de uma forma que a mensagem ali que estava escrita fosse protegida. Então, que livro é esse selado com esses 7 selos? O capítulo 6, que iremos estudar adiante, fala, ele lança a luz sobre o conteúdo desse livro, desse texto. Então, nós iremos ver a referência quando nós estudarmos, dedicarmos e desenrolarmos o assunto, a história cristã, queridos amigos. Então, iremos ver a história desenrolar dos séculos dos séculos. Então, João ali, ele percebeu a importância do conteúdo do livro. Então, queridos amigos, vai ser uma bênção. Ele viu a importância da história sendo revelada, os selos sendo quebrados. Mas olha só o verso 5. O verso 5 fala assim, ó: todavia, um dos anciãos me disse: não choreis, não choreis. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Olha só, queridos amigos, que interessante. No verso 4, João estava chorando, olha só aí, e eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Olha só. E quando João estava chorando ali, por ver que não tinha isso, um dos anciões fala para ele: não chore, calme. Não, calme, vamos ler novamente. Verso 5 do capítulo 5 fala assim, ó: todavia um dos anciões me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Querido, a expressão leão da tribo de Judá é tomada de Gênesis, capítulo 49, quando Jacó, no leito de morte, pronunciou as bênçãos aos seus filhos, referindo-se ali a Judá
ele predisse que o mesmo teria preeminência entre os seus irmãos. Mais tarde, o trono de Israel seria, ocupado pelos seus descendentes, como vemos lá em Samuel, em Reis. E Jesus era descendência de Judá. Já a expressão raiz de Davi se baseia em Isaías capítulo 11, verso 1 até o verso 10, quando se fala acerca da raiz de Jessé, o pai de Davi. Então, Paulo usa a figura de raiz como se referindo a Cristo, o segundo Davi, como você pode ver em Romanos capítulo 15, verso 8 a 12, para que não reste dúvidas sobre a identidade da raiz de Davi. Então, ali em Romanos, Paulo fala, para não restar dúvida que Jesus é a raiz de Davi, está escrito. O próprio Jesus declarou, olha só o que Jesus declarou em Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Vamos um pouquinho para frente, vamos ver que maravilha. A revelação de Cristo para mim e para você. Apocalipse, capítulo 22, verso 16. Fala assim: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para você testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Que bênção, que amém. Deus está se revelando para mim e para você. O texto ainda diz que Jesus venceu para abrir o livro e os 7 selos. Queridos amigos, Jesus venceu a Satanás no deserto da tentação e também o venceu na cruz. E hoje ele nos oferece a vitória. Queridos amigos, que bênção. Jesus está nos oferecendo a vitória para mim e você hoje. Ele já venceu. Ele venceu no deserto a tentação de Satanás. E Satanás tem nos tentado também todos os dias. No deserto que estamos vivendo. Jesus, queridos amigos, já venceu por você na cruz. Mas hoje você precisa permitir que Jesus vença por você na sua vida hoje. Lembra que falamos no primeiro estudo? Que o Apocalipse é um livro para vitoriosos, para vencedores. Então aqui já começa a mostrar para você que você tem que erguer tua cabeça e olhar para o céu e ver que tu é vencedor em Cristo Jesus. Mas olha só o verso 6. Olha o verso 6 que fala assim, ó. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres e bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Queridos, o ancião havia dito a João que o leão de Judá era digno de abrir o livro. Mas quando ele se volta para o trono, ele vê um cordeiro. Que contraste! O profeta Isaías usou o símbolo de um cordeiro para representar o Messias. Quando abre tua Bíblia em Isaías capítulo 53, verso 7. No Novo Testamento, o símbolo se aplica a Jesus, em João capítulo 1, verso 29. No livro do Apocalipse, a palavra cordeiro aparece 29 vezes e se aplica a Jesus. Mas continuando, olha o verso 7 e 10. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Verso 9. E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua e povo e nação. Verso 10. E para o nosso Deus nos constituiu reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Queridos amigos, quando Jesus ele tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram diante dele e o adoraram. Porque só Jesus era digno de abrir os 7 selos e desvendar perante seu povo os eventos das histórias, desde os dias de João até o estabelecimento do seu reino.
Eles cantavam sobre Jesus. Eles cantavam, foste morto, e com teu sangue compraste para Deus o que procede de toda tribo, língua, povo e nação. O tema central desse cântico é que eu e você fomos comprados por preço de sangue. Jesus pagou o preço de nossa redenção, morrendo sobre a cruz. Por isso, queridos amigos, somente Ele é digno de ser louvado por toda a eternidade. Somente Jesus é digno de ser louvado por toda a eternidade. Você tem louvado a Deus? Você tem louvado a Jesus? Queridos, esta é a estranha obra de Deus. Esta é a estranha obra de Deus. Sabe por quê? Vou te explicar. O justo morre para que o pecador viva. Você entende? O justo morreu na cruz para que o pecador, que sou eu, para o pecador que é você, para viver eternamente. Jesus, ele foi tratado como nós merecíamos ser tratados. Jesus foi açoitado, ele foi moído, ele foi humilhado por conta dos nossos pecados, para que pudéssemos receber o tratamento que ele tinha direito. Você entende? Ele fez tudo aquilo lá para nós recebermos o tratamento que Jesus teria direito. Ele foi condenado pelos nossos pecados, nos quais ele não tinha participação, para que eu e você, para que fossemos justificados por sua justiça, na qual não tínhamos parte. Sofreu a morte que nos cabia para que recebêssemos a vida que a ele pertencia. Nas palavras do profeta Isaías, em Isaías capítulo 53, verso 5, fala. Convido a você a abrir em Isaías 53. Isaías 53, verso 5. Fala assim, olha que emocionante. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Queridos amigos, Jesus, mais uma vez, ele mostra para mim e para você que ele quer te fazer vencedor. Ele veio aqui nessa terra, ele veio combater o grande conflito. Ele venceu na cruz, derramando o seu sangue, para que eu e você possamos ser vencedores. Agora Jesus está no seu trono, ele está no seu trono, no santuário celestial, esperando o grande momento que o Pai vai falar, filho, vai, chegou a hora, vai buscar os meus amados. Queridos amigos, você está preparado para a volta de Jesus? Você está pronto? Jesus breve voltará. Os sinais já dizem. E vai chegar o momento que Jesus vai aparecer nesse céu para me resgatar e para te resgatar. Você não quer fazer uma declaração para Cristo? Uma declaração de fé? Falar, Deus, eu quero me preparar. Eu quero estar pronto, eu quero me dedicar cada vez mais ao estudo da tua palavra. Me dedicar à oração, me dedicar ao louvor, me dedicar a amar o meu próximo. Sabe? Não adianta a gente ficar de braços cruzados e esperar. Nós temos que tomar uma atitude. E a atitude começa a gente se ajoelhando, pedindo a Deus misericórdia pelos nossos pecados
e que as pessoas vejam em nós cristãos verdadeiros. Então, queridos amigos, o momento é agora. Você quer fazer essa entrega para Jesus? Entregar seu coração? Você quer confiar em Deus? Então escreva aí nos comentários. Eu aceito. Eu quero me entregar minha vida a Jesus. Amém. Agora eu te convido, queridos amigos, a fechar seus olhos. Iremos falar com Deus. Então, pega a tua Bíblia aí, coloca perto do teu coração. E vamos fazer aqui um compromisso, um voto à Bíblia. Feche teus olhos e vamos falar com Deus. Obrigado, Deus, por ter nos revelado, através da tua santa palavra, que somos vencedores em teu nome, Senhor Jesus. Que possamos, a cada dia mais, nos dedicarmos. Sabemos que a batalha é dura, mas sabemos que quanto mais temos o Senhor, quando temos mais Jesus, quando temos mais Espírito Santo na nossa vida, mais fortes ficaremos, porque teremos o teu poder na nossa vida. E, Senhor Deus, nos ajude. Sabemos que o Senhor já está à porta de vir para essa terra. E como já permitimos que tu faça morada em nosso coração, nós queremos chegar naquele dia que teremos um grande banquete. E estaremos juntos lá. Mas, Senhor Deus, nos usa, porque sabemos que tem muitas pessoas ainda que não conhecem esse amor, não conhecem essa revelação do teu amor. Então nos ajuda, Senhor. Através de um simples vídeo, através de uma simples conversa, de uma amizade, que possamos, Senhor, estar com cada um dos teus filhos. Nos ajuda, porque sabemos que se somos fracos, nós desanimamos muito fácil, mas sabemos que com teu poder na nossa vida, somos mais fortes. Esteja conosco, nos dê uma boa noite de descanso, em nome de Jesus. Amém. Queridos amigos, muito obrigado. Eu agradeço muito a sua participação, espero que você esteja gostando, né? No início a gente fica um pouquinho nervoso, mas agora a gente já fica mais à vontade, porque já estamos nos conhecendo mais, sendo de casa. Então, muito obrigado por sua participação, pelo seu compartilhamento. E vou ver aqui os nossos amigos que estão online. E você pode, depois, se você chegou agora, no final, você pode estar entrando, voltando, vai ficar gravada essa live, então você pode estar reiniciando e assistindo o estudo dessa noite. Também se prepara para amanhã, estaremos aqui agora às 9 horas durante a semana, durante o final de semana, sábado e domingo, estaremos mais cedo, às 8, então de segunda a sexta estaremos às 9 horas, para que você possa se organizar, se preparar e estarmos concentrados na palavra de Deus.